O balanço do Banco de Portugal apresenta uma evolução em 2019 que traduz essencialmente o aumento do valor da reserva de ouro e os efeitos das decisões de política monetária. O balanço do banco tem vindo a sofrer um aumento significativo de volume na última década, após a crise financeira que se iniciou em 2008, para dar resposta às necessidades que daí emergiram, o que só abrandou nos 2 últimos anos. Entre o final de 2018 e o final de 2019, o balanço do Banco de Portugal aumentou cerca de 2 mil milhões de euros, elevando-se para um total de 160 mil milhões. O crescimento do balanço deve-se, em grande medida, ao aumento do preço do ouro em euros de 20,8%. A quantidade de ouro detida pelo Banco de Portugal não se alterou, tendo-se mantido em 382,5 toneladas de ouro, avaliadas em 16,7 mil milhões de euros no final de 2019, mais 2,9 mil milhões de euros do que em 2018. Os ativos de gestão líquidos diminuíram 0,8 mil milhões de euros, em resultado essencialmente da redução da carteira de investimento a vencimento, num contexto de taxas de juros atualmente pouco atrativas. A carteira de títulos detidos para efeitos de política monetária cresceu em 2019, devido sobretudo ao aumento de 4,1 mil milhões de euros da carteira de dívida pública portuguesa, adquirida pelo Banco de Portugal, no âmbito do programa de compra de ativos do setor público do Eurosistema. Este aumento foi, no entanto, parcialmente compensado pelo vencimento de títulos do Programa de Mercado dos Títulos de Dívida, no montante de 600 milhões de euros, e pelo vencimento de títulos supranacionais do PSPP, no valor de 700 milhões de euros. O Banco de Portugal também iniciou em setembro de 2019 a execução da nova série de operações de refinanciamento do prazo alargado direcionadas do Eurosistema, que atingiram um saldo de 2,5 mil milhões de euros no final do ano. No entanto, este aumento foi mais que compensado pelo vencimento de operações da segunda série, no valor de 5,1 mil milhões de euros. Por fim, as notas em circulação refletidas no passivo do Banco de Portugal diminuíram em 0,1 mil milhões de euros para 28 mil milhões de euros, não acompanhando o crescimento de 5% das notas em circulação verificado ao nível do Eurosistema. Esta situação deveu-se à redução da chave de participação do Banco de Portugal no capital do Banco Central Europeu, que decorreu da revisão quinquenal da chave de participação no capital do BCE. Em termos de resultados, as principais fontes de rendimento do Banco de Portugal são os rendimentos gerados pela execução da política monetária e os obtidos na gestão de ativos próprios. Na componente de gastos, destaca-se o controle das despesas de funcionamento, as quais se têm mantido estáveis, apesar de todo o acréscimo de funções e responsabilidades e de toda a transformação organizativa e tecnológica que o banco tem sofrido na última década. Em 2019, o resultado antes da movimentação da provisão para riscos gerais e dos impostos manteve-se em linha com o de 2018, tendo ascendido a um total de 1.106 milhões de euros. Destaca-se, no cálculo deste resultado, a diminuição em 67 milhões de euros do resultado líquido de juros e de gastos e rendimentos equiparados, margem de juros, num contexto de taxas de juros mais reduzidas, tanto na gestão de ativos como na política monetária, efeito de taxas que foi parcialmente compensado pelo aumento de volume dos ativos de política monetária já referido. De salientar que a margem de juros de 2018 foi positivamente influenciada por um acerto de juros das TLTRO2, fator que não se repetiu em 2019 e que explica grande parte da diferença observada. No entanto, este decréscimo foi parcialmente compensado pelo aumento em 46 milhões de euros do resultado líquido da repartição do rendimento monetário no Eurosistema, uma vez que também este resultado foi influenciado em 2018 pelo acerto de juros das TLTRO2, neste caso negativamente. No cálculo do resultado do banco, destacam-se também os resultados associados a fatores não recorrentes, nomeadamente a devolução das contribuições efetuadas pelo Banco de Portugal no passado para o Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo, no valor de 81 milhões de euros. No apuramento do resultado, antes da movimentação da provisão para riscos gerais e dos impostos, destacam-se ainda os gastos de natureza administrativa, que diminuíram cerca de 1 milhão de euros. Os gastos com pessoal apresentaram um ligeiro crescimento de 0,2%, decorrente, em grande parte, do reforço de quadros afetos às áreas de supervisão. Já os fornecimentos e serviços de terceiros diminuíram 8%, refletindo sobretudo uma redução nos gastos com assessoria no âmbito da resolução e da venda do novo banco, bem como nos gastos com projetos do Eurosistema em matéria de sistemas e tecnologias de informação.
Os resultados do banco são distribuídos de acordo com a sua lei orgânica, ou seja, 20% para reservas e o remanescente para o Estado a título de dividendos ou para outras reservas mediante aprovação do Ministro das Finanças, sob proposta do Conselho de Administração. Após apuramento do imposto sobre o rendimento no valor de 349 milhões de euros, o resultado líquido do Banco de Portugal foi de 759 milhões de euros, o que possibilitou a distribuição de dividendos ao Estado no valor de 607 milhões de euros. Entre dividendos e imposto corrente relativos ao ano de 2019, foi entregue ao Estado um total de 956 milhões de euros.